hoje, como que o Alexandre se relaciona com a morte? Hoje a morte para mim já é mais, quando eu me deparo com a situação morte, é a questão hoje de cuidar de memória. Para mim hoje eu já me arremeto ao que? Hoje quando eu me deparo com um falecido, claro, a minha preocupação é com ele, mas a minha maior preocupação é com quem está esperando ele no velório. Então hoje o meu cuidado, eu sempre arremeto a isso e também é a minha válvula de escape, para eu não me focar, por exemplo, numa causa morte, numa situação de morte, e sim na entrega satisfatória daquela pessoa que está ali, que vai receber aquele seu ente querido ali no velório. O trabalho de tanatopraxia é muito mais, então, para quem fica do que para quem vai, né? Sim. Eu falo que o tanatopraxista hoje, eu considero ele como um cuidador de memórias. Ele está preservando a memória daquela pessoa que foi ali. Que seja de qualquer etnia, seja de qualquer classe social, ali teve uma história. Então é o momento da gente preservar e respeitar. Alexandre, é uma profissão desafiadora, né? Você que também é professor, você já teve alguma situação com algum aluno, alguém que queria atuar na área e que depois que colocou a mão na massa, ele literalmente desistiu? Sim, a gente, nos cursos de tanatopraxia, assim, hoje eu aprendo mais do que eu ensino por causa de que pessoas estão ali, muitos para aprender, muitos para seguir na profissão e muitos ali para simplesmente quebrar tabu. Já tive aluno que fez o curso de tanato simplesmente para saber o que foi feito no seu familiar. Quando terminou o curso, eu falei, professor, tá tudo ok, estou satisfeito, mas hoje eu entendi. Foi uma passagem para ele, naquele momento ali, ele falou, agora para mim tá ok, eu já entendi o que foi feito no meu marido, na minha esposa. Então, como tem alunos também que, assim, você vai olhando e fala, esse é um profissional, será um profissional excepcional. Então, são perfis que passam diante dos nossos olhos ali que a gente tem que estar muito atento para captar. E deve dar muita gente curiosa também, né? Com certeza. Que vai só para ver o que acontece ali nos bastidores. Isso. Só para ver como funciona, né? Porque aqui fora é dito, é desenhado uma coisa que realmente não condiz com a realidade de dentro de uma funerária, né? Porque tudo que é feito dentro de uma funerária, desde o momento do acolhimento da família ali no atendimento até a entrega, é com respeito, com humanidade. Então, assim, e as pessoas desenham aqui fora, que acontece isso, acontece aquilo, mas realmente muitos vão por curiosidade. Falando nessas crendices que as pessoas alimentam, eu até fiz um corte de uma reportagem que nós gravamos lá, eu acho que foi a segunda, sobre quebrar membros, né? Que as pessoas acreditam que quebram os membros para poder acondicionar na urna funerária e tudo. E foi um vídeo que bombou. E tem gente que ainda refuta, fala, não, quebra sim, quebra sim. E na verdade a rigidez não é o osso, né? Não é o osso. A rigidez ela vem dos nervos, né? E assim, a gente quebrar um osso de um falecido, isso é crime. Então, existe hoje, como você disse no início, a evolução do setor funerário, a evolução também da tanatopraxia, ela traz isso. Entendimentos da ciência mesmo, que nos ensinam a como deixar um falecido mais flexível, né? Existem situações que realmente impossibilita de voltar ele à sua posição normal. Então, a gente vai acondicionar ele numa urna, de uma maneira onde ele fica aceitável para o velório, mas jamais quebrar um osso de um falecido. Eu ouvi falar sobre a oração pro falecido, que alguns profissionais fazem tudo, e que, inclusive, algumas pessoas comentaram no canal lá, que, teoricamente, o cadáver perderia a rigidez após a oração. Você já ouviu falar nisso? Já ouvi, mas, assim, eu tenho como hábito pedir licença. Todo corpo que eu vou ali trabalhar, quando eu estou no curso, eu converso com ele e peço ele a licença para me estar tocando nele. Então, assim, tem pessoas que fazem a oração do tanatopraxista, mas eu mesmo tenho como hábito conversar. Às vezes eu me pego explicando para o próprio falecido o que eu vou realizar nele. Então, assim, é uma maneira que eu encontro de respeitar aquela matéria que está ali. E você acredita que o espírito dele possa estar naquele momento ali, acompanhando, por exemplo? Berton, é uma coisa muito interessante que eu não acreditava. Hoje eu acredito. Por quê? O que te fez mudar de ideia? Por causa de situações que a gente vive, de coisas que a gente presencia, de um ambiente, às vezes, assim, dependendo da causa-morte,
a gente sente a diferença. Até no ambiente onde a gente está trabalhando. Então, assim, hoje eu não cria. Eu não acreditava. Hoje eu acredito. Que uma morte natural, um ambiente é bem mais leve que uma morte violenta. Isso, assim, eu tenho isso como experiência própria. Você já passou por alguma situação que te marcou nesse sentido, assim, que possa te levar para o lado sobrenatural da coisa? Para o lado sobrenatural, eu creio que é sempre a questão do que tudo aquilo que a gente pensa, a gente atrai. Então, se eu ficar pensando muito naquilo, vai chegar um momento que aquilo vem. Mas, assim, já passei por situações que realmente, devido à causa morte, ficou mais pesado trabalhar. Ficou mais dificultoso de trabalhar. Parece que foi até nessa ocasião que eu adquiri eu creio que é a habilidade de o quê? De, às vezes, conversar, pedir licença, explicar o que está fazendo, por favor. E também com colegas antigos da profissão que já passavam também esse feedback pra gente, às vezes é bom você conversar com o falecido. No início a gente achava loucura, falar, o cara tá ficando doido. Conversar com o corpo na mesa, pedir licença, mas com o tempo você vai se colocando em situações que realmente você se depara. Fala, eu vou, e você conversa, dona Maria, um exemplo, a senhora me dá licença, eu vou fazer um acesso aqui na senhora, eu vou injetar pra senhora ficar bem bonitinha pro velório, e aí as coisas vão fluindo. Fiquei curioso, Alexandre. O que aconteceu? Me conta. Deu tudo certo. Então, situações, por exemplo, existe a morte natural, aquela morte que eu falo de hospital, a pessoa já estava enferma, e existe as fatalidades, né? A gente sempre fala que é aquela quando a pessoa não está esperando. Tipo então, um acidente? Um acidente, isso uma vez, um falecido, por exemplo, recém-casado, ele foi arrumar o telhado de casa, e ele sofreu um acidente, ele veio a óbito. Então, assim, foi um procedimento pesado. Por quê? Parece que espiritualmente o ambiente mesmo estava... Aí o que você sentiu naquele momento? Aquilo a gente sente, assim, um bloqueio, uma resistência, né? Então, assim, aí aquilo ali a gente vai tendo, que é um momento que você se concentra mais na situação, é um momento onde você se dedica mais. A gente sempre fala também quando um plantão é pesado, é depois que você termina o plantão, você chega em casa, você está sobrecarregado. Então, assim, independente de religião, é mesmo fazer uma oração, pedir a proteção, porque muitos de nós não conhecemos assim inteiramente como é o mundo espiritual, o que está ali nos rodeando, né? Então, é bom sempre ter esse tipo de diálogo mesmo, e eu tenho. Não sou louco, viu, gente? Mas eu tenho esse diálogo com os mortos.